Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ellen, sou fisioterapeuta especializada em oncologia, em cuidados paliativos. Sou coordenadora da pós-graduação de fisioterapia e oncologia pela Interfísio Brasília. E estamos aqui mais uma vez, mais uma noite de segunda-feira, reunidos aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre oncologia. E hoje é um tema muito especial, que é sobre a inversão de papéis, né? Quando o fisioterapeuta passa a ser paciente, né? E quem a gente convida hoje para falar sobre esse assunto com a gente é a Camila Porto. Estou aguardando aí ela entrar para eu poder apresentar todos para vocês. Olha a Camila aí. Oi, Camila. Boa Olá, noite. boa noite, tudo Muito, bem? tudo bem? Muito prazer em te conhecer, que a gente não se conhecia, né? Então, assim, vou apresentar para vocês a Camila. Né? A Camila, Prazer é meu. ela é fisioterapeuta também, ela é pós-graduada em ortopedia e saúde da mulher e ela é nossa aluna da pós-graduação de fisioterapia em oncologia, né, em São Paulo. Então, assim, Isso. seja muito bem-vinda, né? Vai ser muito interessante a gente conversar sobre essa inversão de papéis, né? Quando o fisioterapeuta passa a ser um paciente oncológico, né? E eu queria, assim, que você começasse contando um pouco a sua história, né? Nesse decorrer aí dessa vida toda sua. Tá bom. Boa noite para todos que estão aí com a gente. É um prazer enorme estar aqui com você, Ellen, mesmo que não nos conhecemos pessoalmente, mas eu já sei do quanto você é referenciada na nossa área e é um prazer Obrigada. enorme para mim estar aqui hoje, viu? Obrigada mesmo. Imagina. Quero agradecer também a Anki pelo convite, né? Uhum. E dizer que realmente eu acho que o nosso maior currículo, o nosso melhor currículo, são esse currículo das nossas relações, né? De com quem nos relacionamos, de todos que convivemos, e sem sombra de dúvidas, eu sou privilegiada e agraciada por Deus por tantos presentes como vocês em minha vida. Eu sou a Camila Porto, tenho 36 anos, sou aqui de Montes Claros, do norte de Minas, e sou casada, tenho 2 filhos, uma família maravilhosa e amigos maravilhosos. Como eu disse, para mim realmente é o currículo mais rico que eu possa ter, é esse mesmo. Ai, que bom. E você já quer que eu já fale? Eu Como é quero que. assim que você conte pra gente como foi o seu diagnóstico de câncer, né? Quando que Uhum. isso aconteceu, né? Então, assim, para a gente poder entender a sua história, se antes desse seu diagnóstico você já tinha contato com pacientes com câncer, né? Então, vamos Uhum, por tá. etapas, porque assim, é um assunto tão Isso, rico que geram várias perguntas e aí às vezes a gente vai se atropelando, né? é Então, assim, verdade, é verdade. vamos começar em torno do seu diagnóstico de câncer. Como é que foi? Tá. Então, eu sou formada há 14 anos e sempre atuei na área da saúde da mulher. Na minha época, não tinha uma disciplina específica de oncologia, né? Uhum. Então, o que a gente estudava de oncologia era Era, dentro de saúde da mulher, nos cânceres de exatamente. mama, cânceres ginecológicos. Então, eu realmente já tinha contato, Uhum. eu tinha, por conta dessa minha atuação, né? E então, o meu contato com a oncologia era assim, bem esporádico, sabe? Casos bem aleatórios. Mas tinha sim contato e aí atendia mais em domicílio, Uhum. mais a parte gestacional, que era a minha maior atuação Uhum. mesmo. E em 2016
aos 32 anos, eu tive o diagnóstico de câncer de mama. E foi quando eu experimentei essa primeira inversão de papéis, no sentido de eu tinha uma paciente que ela é mastologista. Uhum. Então, eu estava tratando dela na gestação dela, ela estava grávida, e eu tratei, a gente fez a físio, eu acompanhei toda a gestação, e depois o pós-parto, o puerpério, e quando a gente finalizou o tratamento, ela fez o meu diagnóstico. Então, eu experimentei essa questão de a minha paciente, que aí nessa fase já era amiga, né? Porque Sim, fisioterapeuta é bem assim, desse jeito. eu acho. Ainda mais quando a gente vai em casa, né? Quando a gente Sim, vai na casa da pessoa. o vínculo é maior, né? Então, exatamente. E ela fez o meu diagnóstico. E realmente eu acho assim que nada é por acaso, né? Deus coloca Sim. as pessoas certas no nosso caminho, exatamente quem a gente vai precisar, né? Uhum. Tudo E tem um porquê, tá tudo você identificou um nódulo na sua mama e isso. aí você foi Então, falar com ela, com a mastologista. foi. Foi assim. Eu tenho dois filhos. O meu mais velho tinha 4 anos e o mais novinho tinha acabado de fazer 1 ano. Uhum. Antes do aniversário dele de 1 ano, eu estava amamentando ele e eu notei, eu tive uma mastite, nada relacionado ao câncer, né? E aí decidi parar de amamentar. Parei de amamentar 2 meses depois, eu palpando a mama ainda estava um pouco engurgitada. Não, um Uhum. mês depois, a mama ainda engurgitada e tal. Eu palpei e percebi um nódulo mais endurecido. Achei que fosse da amamentação mesmo, uma galactocele, qualquer coisa assim. Mas eu observei. E aí na outra semana eu notei que ele estava maior. Aí foi quando eu percebi, não, tá errado, né? Uhum. E aí eu fiz o ultrassom por conta própria, assim, sem procurá-la. Fiz o ultrassom e deu BHARTS 4. Aí eu já liguei para ela, nessa hora ela já fez a biópsia, e aí foi assim que descobri. Na palpação, Uhum. notamos o nódulo, ela fez a biópsia e confirmou o câncer. Confirmou o Uhum. tumor, já estava com 3,5 cm, ele Uhum. estava bem grandinho. E de uma semana depois, né, ao diagnóstico, e eu fui fazer os exames de imagem, ele já tinha crescido 1 cm. Então foi o que assustou muito ela, Uma essa minha evolução amiga rápida, né? mastologista, é, e a minha oncologista. Uhum. E como Aí foi o eu decidi. tratamento? Então, aí nessa fase eu decidi fazer a cirurgia em São Paulo. Eu decidi não ficar aqui na minha cidade, por conta de recurso mesmo, e algo me fazia ir para São Paulo. Eu nunca tinha tido contato com São Paulo, nunca tinha tido vontade de conhecer São Paulo. Era assim, a última cidade que, se me perguntasse, que eu queria conhecer era São Paulo. Mas algo me falava, é lá. E nessa minha consulta com a oncologista, com a minha oncologista aqui, ela sentiu isso e eu falei com ela, eu falei, eu não quero ficar aqui. Aí ela me perguntou, o que que você quer? Eu falei, se fosse você, você iria para onde? Aí ela falou, você quer a minha opinião? Eu falei, é. Aí ela falou, eu iria para São Paulo e me deu a indicação do médico, que é o mastologista dela. E quando ela falou São Paulo, sabe quando você falou Ufa. tudo que eu queria ouvir? E foi uma conexão muito forte, assim, muito divino mesmo o que aconteceu ali Uhum. no consultório nesse dia. E aí, na mesma hora, ela já ligou para o mastologista, o doutor Antônio Frasson, e Uhum. como o tumor crescia muito rápido e ela estava assustada, ela queria a imunistoquímica, que na minha cidade ia demorar 30 dias. E ela precisava iniciar o tratamento logo, né, para a minha idade e tal.
todo o prognóstico e aí ela pediu para ele me atender assim no outro dia. No outro dia eu estava em São Paulo, isso era uma terça, na quarta-feira eu fui para São Paulo, ele me atendeu, saiu o resultado da imunohistoquímica, realmente era um tumor bem agressivo, era o HER2 positivo e hormônio negativo. E aí nós já iniciamos a químio neoadjuvante. Eu Uhum. fiz a químio neo, depois eu fiz aqui a químio, aí eu voltei para minha cidade na mesma semana, com todos os exames de lá, né? Voltei para minha cidade, seguimos com a químio e voltei para lá 4 meses depois para fazer a cirurgia. Depois continuei com todo o protocolo quimioterápico mesmo. Aí eu fiz todo protocolo de químio, depois mais terapia-alvo. Fiquei fazendo a Uhum. terapia-alvo até 2017 e radioterapia. Então, final de 2016, quando eu terminei a químio, e já estava fazendo não, quando eu terminei a rádio, foi final de 2016, ela sentou comigo e aí foi outra inversão, né? Porque acho que as coisas acontecem assim de uma forma muito mágica quando a gente acredita na mão de um ser superior. E ela sentou comigo e falou: Camila, eu quero te fazer um convite. Você não quer atender seus pacientes aqui? Não convida? Eu preciso de uma profissional com seu perfil, com a sua leveza de, né? Uhum. Nós demos muito certo, assim, com o jeito que eu levei, todo o tratamento. E Uhum. aí ela me convidou para trabalhar lá. Então eu comecei a trabalhar em tratamento, né? Fazendo terapia-alvo. Aham. E Entendi. foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe, Ellen? Porque assim, eu sabia que a fisioterapia tinha muito a oferecer. E eu experimentando todo o tratamento, todo o diagnóstico, os sintomas, todas as sequelas, todas as intercorrências, eu procurava colegas fisioterapeutas daqui da minha cidade, né, meus amigos, colegas, e eu sentia assim todos muito inseguros, Sim. no sentido de que não tivemos realmente embasamento para tratar, né? Tem muitos profissionais bons aqui na minha cidade hoje realmente eu conheço alguns muitos bons, mas a minha experiência com a fisioterapia não foi como eu queria, sabe? Me falava, gente, mas a minha profissão tem muito o que oferecer, assim. Eu Sim. ficava pensando, e tem muitos mitos, muitos tabus, e foi Sim. quando eu fui em busca. Eu falei com a doutora Priscila, eu falei, eu quero trabalhar com oncologia, mas eu preciso ir em busca de embasamento científico, porque eu preciso ter essa segurança. Eu sei que pode fazer, mas as pessoas não sabem, né? As pessoas Uhum. não têm isso, assim, Uhum. claro. E foi quando eu fui em busca mesmo de excelência, assim, para a Uhum. fisio-oncológica. Entendi. E seguindo, assim, em 2017 eu fiz foi quando eu fiz a inscrição para o curso da JAC, de terapia física do edema e do linfedema. E aí, assim, eu já tinha, essa parte é muito fantástica, porque aí eu finalizei o tratamento. Se quiser me interromper, pode interromper, viu, Tá, Ellen? Eu não, falo vamos muito. terminar, porque eu já tenho uma lista de perguntas. Mas vamos por partes. Pode continuar. Tá, eu finalizei o tratamento em agosto de 2017. O curso da JAC era em setembro. Eu Uhum. finalizei o tratamento e estava com essa passagem comprada para o curso. Uma semana antes do curso, aí eu finalizei tudo, fiz a rádio, acabei todo o tratamento. Uma semana antes do curso, eu fui tomar banho e estava manipulando a cicatriz, estava ali massageando a área e tal, e notei um nódulo, um outro nódulo, no prolongamento axilar. Uhum. E nessa hora fiquei, não é possível, né? Tinha acabado de terminar o tratamento. Assim, foi uma coisa totalmente inesperada. E aí meu marido falou: vamos marcar a consulta, já estamos indo para São Paulo, enfim. Mas eu estava indo para o curso, né? E Claro. aí eu fiz
marquei, eu lembro que eu fui pro Einstein para fazer o exame e o curso da Jaque era 4 horas da tarde. Eu cheguei em São Paulo 10 da manhã, fui direto para o hospital para fazer ultrassom, porque aí meu médico já estava sabendo e Uhum. tal. E aí eu falei, ele falou, Camilinha, e aí? Eu falei, eu tenho um curso agora, 4 horas da tarde, agiliza e tal. Fiquei brincando, né? Aí ele, não, mas a gente vai precisar fazer uma biópsia. Aí eu falei, não é possível. Fui pro curso, ele falou, você vai pro curso? Eu falei, vou pro curso, eu vim para fazer o curso, eu vou pro curso. Menti, não era o curso de terapia física do linfedema, era curso de fisioterapia no câncer de mama. Sim, Era com a também de Anke lá. e com a Jaque. É, também de lá, da Jaque. E aí eu falo assim, só porque eu estava bem no contexto do Sim, tratamento, né? E estudando sobre o assunto. Aí fui para o curso, isso na quinta-feira à noite. Quando foi na sexta-feira, eu fui para o curso de manhã. No intervalo do almoço, meu telefone tocou, eu estava sentada no curso, meu telefone tocou, era meu médico falando que era o câncer de novo. E aí eu tive que retratar. Então, foi uma fase assim muito difícil que a Anke e a Jaque estavam comigo. Então, eu emociono porque foi claro. muito divino, assim, a mão de Deus mesmo em minha vida, porque estava numa cidade, né, sem conhecer ninguém. Sim. Mas graças a Deus, assim, voltei, aí eu tive que tratar de novo. Então, foi um tratamento atrás do outro, né? E como O foi esse tumor segundo realmente tratamento? todo. Porque foi o mesmo tumor. Eles não sabem explicar até hoje o que aconteceu, porque eu fiz uma mastec total, bilateral, com esvaziamento axilar. Então, retirei 38 linfonodos, para você ter ideia, Ellen. Então, Uhum. assim, na medicina, nada justificava o tumor ter voltado, né? Então, os médicos ficaram todos sem resposta. Assim, eles procuravam uma justificativa para aquilo ter acontecido, mas não tinha. Uhum. Fiz a rádio, fiz tudo, assim, nada justificava, né? Sim, Mas acredito que também na estava lá, medicina né? nada é absoluto, né? É, exatamente. Nem sempre a gente vai ter respostas Uhum. mesmo. E foi uma coisa que eu falei com eles. Eu falei, olha, não adianta a gente ficar aqui discutindo e tentando achar uma justificativa. A gente tem que ser resolutivos. E foi isso que Sim, minha médica ela falava. Falava, Camila, vamos resolver, vamos exato. ser resolutivas. Então, assim. Eu acho que a gente tem dois caminhos sempre, sabe, Ellen? E eu não optei pelo caminho da doença. Eu, Uhum. desde o primeiro momento, eu optei pelo caminho da cura. Então, a todo momento, eu fui em busca da minha cura. E não era uma cura física apenas. Porque eu acho que quando a gente está diante de um diagnóstico que ameaça a sua vida, não tem como você não mudar. Então, o câncer, para mim, foi a minha oportunidade de mudança. Eu sabia que eu tinha que mudar, eu queria mudar. Uhum. Era agarrar aquela oportunidade de ser uma pessoa melhor, de ser um ser humano Uhum. melhor, de viver a vida com a leveza que a vida nos pede, né? Sem muitas exigências. E esse Perfeito. fato de mudar de lado é fantástico, né? Porque você deixa de ser cuidadora e passa a ser cuidada. Então, Uhum. mexe muito com a gente, né? É Com difícil certeza, você. porque a gente não está nunca nessa posição, né? A gente sempre está na posição de sempre cuidar. Então, até deixar ser cuidada, isso é difícil, né? Às vezes a gente tem que passar por cima de vários contextos, né? De várias crenças mesmo que a gente tem. E como que é você estudar sobre o câncer de mama, estudar sobre a fisioterapia no câncer de mama, saber de todas as sequelas que o tratamento traz, né? E como foi, né? Como que se deparar com isso, com o estudo das sequelas e sentir as sequelas? Porque você É, provavelmente teve sequelas no sim, tratamento. sim. E aí eu queria que você falasse um pouco delas,
né? O que é Uhum, sentir, eu não sei se você teve neuropatia periférica durante a químio, não sei se você uhum, sentiu uhum. fadiga, não sei se depois no pós-operatório você teve uma limitação de amplitude de movimento do braço. Então, assim, eu queria que você fizesse esse panorama para gente, de tudo, como foi Ok. realmente todos esses sintomas, né, do tratamento. Eu falo que imaginar é bem diferente de sentir. Com Antes eu certeza. imaginava, né? É, a gente Hoje eu tenho imagina. certeza. É. Hoje eu tenho certeza, sabe assim? Quando uma paciente chega para mim e fala determinada dor, é claro que eu não sei a dor dela. E eu falo Sim, muito isso com elas. Assim, sim, é totalmente diferente, né? Nós é, temos histórias diferentes, sim. contextos Eu diferentes, costumo é falar, sabe, jeito. Camila, em relação à dor, é que o paciente ele sempre tem autoridade sobre sua dor, porque a gente não sente a dor do nosso Total, paciente. Por mais que você tenha total, evoluído com exatamente. essa, com uma sequela de dor, é diferente É da mesma diferente. paciente que esteja ao seu lado, fazendo o mesmo tipo de tratamento, com o mesmo tipo de tumor, enfim, né? E é Exatamente. justamente por isso, por você ter, na sua fala anterior, fala em relação que não é só a parte física, né? São as outras dimensões que estão diante Por um mesmo. diagnóstico de câncer, né? É, o paciente, ele não é um papel, né, Ellen? Ele não é o prontuário, ele não é aquele Não, sintoma que está ali. não, de forma Ele alguma. tem toda uma história que é isso que a gente está conversando aqui. Então, não tem como a gente julgar isso, né? Uhum, Foge a nós. E é justamente entender esse nosso limite como profissionais da saúde que eu acho que está o pulo do gato, sabe assim? Porque a gente entende até onde a gente consegue ir e daqui para frente é o que cabe ao paciente, né? Então, é fantástico esse entendimento, assim. Mas, te respondendo a pergunta, eu realmente acho que eu tive quase todos os sintomas. Eu estava você poderia na. listar? Posso. Olha, na cirurgia, eu tive seroma. Começando pela quimio, né? Começando pela quimio, eu tive fadiga oncológica, mialgias, artralgia, tive realmente. Não cheguei a desenvolver a neuropatia periférica, mas eu tive uma alteração de sensibilidade, as pontas dos dedos realmente ficavam mais sensíveis, assim, dormentes, mas não Uhum, cheguei a ter a perda de coordenação, de força, de nada força. disso. Foi mais leve. Mas foi mais leve, não precisei interromper químio, não tive atraso Uhum, do tratamento. Mas durante a cirurgia, a primeira cirurgia foi maravilhosa, assim. Primeira cirurgia foi realmente fantástica. O meu pós-cirúrgico foi muito bom, mas na segunda eu tive seroma, tive aderência, e aí, por conta de ter sido um tratamento muito próximo do outro, e eu acho que isso também influenciou. Da primeira vez eu não, eu tive radiodermite grau 1, assim, bem leve, mas da segunda eu tive radiodermite mesmo, com ferida aberta, tive que parar o tratamento, interromper, aí desenvolvi seroma, diminuição de amplitude de movimento, que mais? Fibrose, contratura radioinduzida e o linfedema. Então, após eu terminei a rádio em dezembro, em janeiro eu dezembro de desenvolvi o dois mil linfedema. e dezoito. Em 2018. Isso, 2018. É. E aí hoje, como que você está hoje? Não, eu finalizei o tratamento em outubro de 2018, tá? Tá. Mas hoje eu tô bem, tô ótima, assim. Eu realmente, eu faço essa virada de chave, sabe? Porque se a gente for ficar olhando os sintomas, as dores, o que incomoda, que dói, né, fisicamente, eu acho que é mais difícil da gente sobressair, né, suportar. Uhum. Mas eu tô ótima, assim, tô bem, tô estudando bastante, porque hoje eu penso muito nessa questão de oferecer
toda a excelência, toda a segurança, todos os recursos, tudo o que há de melhor para as minhas pacientes terem o mínimo de sintomas, o mínimo de sequelas possível, porque eu sei Uhum. que hoje a fisioterapia é muito rica. Então, se antes eu imaginava e ficava tentando relacionar os recursos que a gente já tinha e com o tratamento, para Sim. fazer em mim, já pedia para os meus colegas e eles, não, mas tem isso, mas será? Eu ficava, gente, mas não tem justificativa eles pensarem assim. Hoje eu tenho certeza que tem muito mito, tem muito tabu Sim, e tem muita coisa para a gente quebrar nesse sentido, né? com De certeza. realmente expandir a fisioterapia, Uhum. de realmente mostrar o quanto a gente pode E é isso que a gente está ajudar fazendo o com a paciente. Idealism, né? Então, essa nossa pós, Exatamente. ela veio É isso. justamente para isso, né? Então, a gente está aí em vários estados, né, do país, justamente para a gente poder levar a excelência da oncologia, né? E como que está hoje o seu linfedema? Está Está controlado? controlado. Está controlado. E Qual é a foi fase o mais tipo de difícil. tratamento? Sim. E qual foi o tipo de tratamento que você realizou? A terapia física complexa? Você teve que fazer Isso. baixamento? Fez todas as fases? Primeira fase, Sim. segunda fase? Então, eu fiz. Aí eu passei a ir para São Paulo muito por conta dos cursos. Eu Uhum, sempre que eu vou lá, eu vou na clínica da Jaque e ela me dá uma orientada. E aqui em Montes Claros uhum, também eu faço a fisioterapia. Tem uma amiga minha, uma colega que vem aqui em casa. Faço pilates. uhum. E realmente sempre, assim, em busca de lutar contra Sim. essas, sim, né? Mas com relação ao linfedema, eu fiz tudo direitinho, assim, meu linfedema ele é bem controlado. É que a hora mesmo eu tô até sem as braçadeiras, sem as luvas, Uhum. mas dá para perceber uma diferença, tá vendo? Mas é bem sutil, né? Bem sutil, bem sutil. Eu consigo controlar bem, fazendo realmente o uso das braçadeiras, né? Eu Uhum. faço uso da Circade, quando a Circade acaba o velcro, eu compro o da Jaque, faço uso da braçadeira da Jaque, quando não, eu me auto-enfaixo e vou seguindo assim, faço uso do laser, da fotobiomodulação, que foi fantástica, assim, a quebra de fibrose na contratura foi maravilhosa. Para a radiodermite também, quando eu tive a radiodermite, foi um recurso que foi fantástico para mim. Uhum. E é isso. Com relação ao linfedema, eu falo muito para as minhas pacientes. Requer muito mais a responsabilidade do paciente do que do próprio fisioterapeuta. Porque essa fase do controle é totalmente nossa. Assim, Sim. é a fase que a gente deixa o paciente seguir, né? E ele tem que ter todo o conhecimento. Eu Uhum. acho fundamental a gente explicar e dar uma aula mesmo de anatomia. Eu explico tudo, eu desenho o Sim, sistema também. linfático, eu falo tudo, né? Eu Eu tenho acho que uma faz toda a apresentaçãozinha, diferença. assim, de PowerPoint. E aí eu vou Sério? passando. Que Eu ótimo. passo É assim porque também. enxerga, né? É, exatamente. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Vamos falar de cuidados Pode puxar. paliativos. Não consigo fazer nenhuma live sem Que é tocar no isso? assunto sobre cuidados paliativos, né? E assim, sua fala também trouxe muito isso, né? Assim, então eu queria saber de você se você teve algum contato com os cuidados paliativos, com alguma equipe durante o seu tratamento. Se não, Uhum. como que você vê hoje, né? Como esse papel que você é estudante, que você está, né, vendo que a oncologia realmente precisa dos cuidados paliativos desde o momento do diagnóstico, como que é a sua visão hoje? Uhum. Todo mundo me pergunta isso, assim. Ficam admirados. Camila, não é possível você querer estudar tudo que você passou. Você está vendo tudo que é possível acontecer ainda, Uhum. tudo que pode, né? Todos as consequências que o tratamento ainda pode te trazer, e ainda estar diante do paciente em cuidados paliativos e muitas vezes na sua finitude, né? Então, Uhum. isso realmente admira as pessoas que estão ao meu redor,
Mas sabe, Ellen, que isso é a minha cura. É a minha cura diária, porque estar diante do paciente oncológico me faz relembrar de todos os milagres, do quanto a vida é o agora, do quanto a gente me relembrar mesmo de todos esses valores, essas mudanças que eu fui fazendo ao longo do meu tratamento. Então, eu falo que muitas vezes eu estou diante do paciente, mas eu é que estou sendo curada, eu é que estou sendo relembrada. Com relação aos cuidados paliativos, para mim, hoje eu entendo que todos nós estamos paliativos. O que a gente está vivendo hoje, essa pandemia, ninguém esperava que isso fosse acontecer, né, Ellen? Ninguém Perfeita a sua tinha fala. controle. Ninguém tinha controle da situação. Foi uma coisa totalmente inesperada que tirou todo mundo do Do eixo, eixo. né? Foi uma coisa que retirou a gente da nossa profissão, retirou do contato, distanciou todo mundo, não pode mais ir ao shopping, não pode ter festa, não pode. Te retirou tudo aquilo que você estava ali no controle, né? Articulando, e te pôs diante de uma doença que ameaça a sua vida. Então, assim, que garantia nós temos amanhã, que estaremos aqui amanhã, né? Então, eu hoje vejo com muita firmeza, assim, essa questão do estar aqui agora, sabe? Estar onde estou, verdadeiramente, inteira, estar realmente conectada com aqui, ó. Se eu estou aqui com você, eu estou realmente com a Ellen, né? Então hoje eu sou bem mais firme, sabe assim? E os cuidados paliativos, eu acho que ele nos traz isso, né? Para o agora, para realmente essa certeza de que não temos garantia nenhuma. E com relação à finitude, eu acho que é só a gente experimentando a finitude diariamente que a gente vai viver infinitamente, sabe assim? Porque quando a gente experimenta que a gente pode morrer hoje, a gente vive melhor o agora. A gente planta coisas melhores nos corações das pessoas que a gente convive. A gente deixa uma mensagem melhor de como irão lembrar de nós. Então, Qual é o experimentar essa finitude. legado, né, que a gente quer deixar? Qual é a nossa missão aqui, né? O que a gente está deixando no coração das pessoas? Porque eu acredito que a nossa missão é servir um ao outro, né? Uhum. A gente não consegue viver sozinhos, né, Ellen? A gente está vendo o quanto isso está sendo difícil, ruim para todo mundo, quantas repercussões está nos trazendo essa pandemia, mas ao mesmo tempo de dar valor realmente a essas relações, né? De Uhum. estar aqui a serviço do outro. E com amor, né? Com interesse, com leveza. Então, eu agradeço todos os dias a oncologia na minha vida. Que ótimo. Eu também Não agradeço. é? É, realmente assim, é uma mudança de olhar, né? É uma Uhum. valorização mesmo com o ser humano, né? E É, realmente não é esquecendo um pouco de que é só doença, né? Então, tem muita exato. coisa que permeia a doença e tem muita coisa assim, o principal é que os valores e as crenças dos nossos pacientes, né? E aí a gente consegue É, pautar o nosso tratamento. Bom, assim, a gente isso teve mesmo. vários comentários aqui, Camila, de que história inspiradora, que você é maravilhosa, e eu concordo com todos Ah, esses obrigada. comentários. Foi simplesmente Oh, gratidão. maravilhoso. A gente está aí Obrigada. caminhando para o final da nossa live, então, assim, para a gente poder fechar, eu vou primeiro fazer uma pergunta daqui da Prit Miyake, que ela quer saber qual foi a parte mais difícil nesse tempo todo do seu tratamento. Então, é, a parte mais difícil, tirando o segundo diagnóstico, porque assim, o segundo diagnóstico foi, não pode Foi. falar palavrão, né? Mas Barra pesada, né? foi, foi.
Porque eu não, né? Se o primeiro tinha sido totalmente inesperado, o segundo foi tipo uma rasteira, assim, né? De uma coisa impossível. Mas de tudo, eu acho que foi a fase que eu precisei ficar em São Paulo por conta da cirurgia. Porque aí eu fiquei longe dos meus filhos e isso mexeu muito comigo. É, como eu disse, eles eram muito pequenos, né? O Uhum, Matheus tinha 1 ano, então era bebê. Imagina passar por todo o tratamento com um bebê. É, e o Pedro tinha 4 anos, não entendia bolufas, né? De repente, a mãe dele, que tinha um cabelão que ele amava, tinha ficado claro. careca. Então, foram muitas curas que nós passamos e ficar longe do meu marido e dos meus filhos foi, sem sombra de dúvidas, a fase mais difícil. Eu fui para São Paulo com a minha mãe, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de ter familiares lá em São Paulo que nos receberam, e então eu fiquei na casa deles, era uma coisa mais Uhum, acolhedora. uhum, E minha mãe me acompanhou, mas sem sombra de dúvidas, assim, ficar longe deles foi muito doído, sabe? E ao mesmo tempo eu fazia esse jogo. Eu, uhum. eu, eu penso assim, Ellen, a gente sente, a gente tem que sentir, os sentimentos eles vêm, os medos, a angústia, a tristeza, mas o tempo que você vai ficar sentindo isso é que você pode determinar, sabe? Assim, é claro que você precisa de ajuda, que cada um tem um seu tempo de adaptação, de acolhimento dos seus sentimentos, Uhum, mas de fazer a virada de chave mesmo, sabe? Então eu fazia ao mesmo tempo assim que eu conseguia olhar para essa dificuldade, eu pensava, eu estou aqui para voltar melhor para eles. Então eu uhum. estou aqui para me curar e voltar saudável. Não adianta eu ficar lá Perfeito. doente. Uhum, Então, mas a fase mais difícil foi, sem com sombra de dúvidas, certeza, ficar é. longe de todo E é mundo. esse ponto que você falou, desses sentimentos, né, de angústia, de tristeza, a permanência mesmo desses sentimentos é que vai levar o paciente ao sofrimento, né? Então, e Exatamente. é justamente isso que os cuidados paliativos resgata nos Traz, né? pacientes, né? Para poder Uhum. justamente não apresentar essa permanência aí nesses sentimentos desagradáveis, né? Então, Isso. assim, a Tirar isso, Luciana, né? é justamente, a Luciana, ela comentou aqui, na verdade, o que eu ia falar para o final, que é, eu quero que você deixe uma mensagem. Qual a mensagem que você deixaria para os pacientes oncológicos? E eu vou complementar, e para os fisioterapeutas que atendem os pacientes oncológicos. Tá. Então, primeiro para os fisioterapeutas, para nós, profissionais da saúde. Sim. Eu acho que estamos numa fase muito de pensamento assim, de discussão de profissionais humanizados, né? Vamos trabalhar a Uhum. humanização dentro da saúde. E eu não sei se você vai concordar comigo, Ellen, mas eu tenho uma distorção disso, assim. Porque, na verdade, eu fico me perguntando quando que deixamos de ser humanizados, sabe? Porque nós somos humanos e nos tornamos profissionais. Então, Uhum. não teríamos que ser humanos profissionalizados e não o contrário, sabe? Assim, a humanidade ela anda num ritmo tão frenético que a gente está perdendo essa conexão com o humano, né? Com essa Isso. união com que nos traz a nossa essência, né? Com o amor, com o que nos rege. Então, eu acho que pensar dessa forma nos traz essa nossa essência, nos traz essa nossa verdade, né? Esse nosso vínculo um com o outro. Então, eu Uhum. realmente fico me perguntando quando que deixamos de ser humanizados, sabe? Assim, para agora estarmos tendo que ser treinados novamente, porque É. não faz Eu não sentido, sei, né? eu, meu ponto de vista é que a gente deixou de ser mais humanos com os nossos pacientes quando a gente realmente encara eles como doença e como sintoma, O como diagnóstico. sequela. E esquece
o ser humano que está ali. Então, eu acho que é aí é o pulo do gato, quando você consegue resgatar realmente o ser humano com aquela doença e com aquele tipo de sintoma, aí você consegue seguir de uma forma mais coesa no tratamento. Né? Esse é o meu É ponto isso de aí. vista, Fica né? perfeito, perfeito. Ficamos muito presos às técnicas científicas, né? Sim, Exatamente. o que que temos de palpável da medicina? E o ser humano ele é muito complexo, né? Para a gente Claro, querer e ter a prepotência de achar que nós vamos realmente resolver a vida exatamente. daquele paciente, assim, é É, uma prepotência enorme do profissional de saúde. E essa vaidade, né, essa questão isso. de sermos superiores e os entendidos, cara, a gente não entende nada, bulhufas da vida da história daquele paciente que está ali, né, por Exatamente. trás daquele papel, daquele diagnóstico. Exatamente. Então, realmente é isso aí que você falou. Eu também Uhum. concordo com você. Que bom. E para os pacientes, qual seria o seu recado? Então, para os pacientes, eu acho que hoje essa partilha, estar diante do paciente sem julgá-lo, ele tem a certeza de que realmente ele pode ali falar o que ele quiser, que não vai ter esse julgamento, sabe? Eu acho esse vínculo tão gostoso Uhum. que, que é muito, muito lindo, né, de ver. Mas que eu falo muito com os meus pacientes é que, assim, a cura, ela é muito além da física. Ela, ela vai nas nas nossas mazelas, nas nas nossas limitações, naquilo que só a gente conhece. E a cura física, ela é até alcançável, sabe, Ellen? Mas essa cura espiritual, essa cura emocional, é que realmente define e depende do paciente, assim. Então, eu falo muito isso com eles, as técnicas, os recursos, todo o amparo, a gente está numa tempestade, mas a gente tem um guarda-chuva para te cobrir Uhum. aqui. A gente vai conseguir passar, mas se você não tiver a serenidade, não tiver essa busca de ir atrás do que você deve mudar na sua vida, e eu falo muito isso, é uma oportunidade de mudança, sabe? É uma Uhum. oportunidade de olhar diferente. Então, agarre essa oportunidade, porque isso é de uma riqueza. As graças, as curas, as bênçãos são tão maiores do que tudo Uhum. que o paciente passa, do que toda dor. Eu sei que é muito difícil, eu sei, eu senti. É, esse medo é muito, muito, muito angustiante, né? E a dor do tratamento, tudo, mas olhar para a vida como agora e dar mais sentido às nossas relações, eu acho que fica tudo mais leve, sabe? Olhar para nós mesmos, eu falo muito isso com as minhas pacientes, volta a olhar para você, não fica olhando o outro, sabe? Essa questão de ficar, mas fulano podia ter feito isso para mim, mas Uhum. ciclano não podia ter me ajudado. Eu acho que é um momento de voltar a olhar para nós mesmos, né? É uma oportunidade de realmente nos reconectarmos com nós mesmos, e realmente enxergar o que é de nossa responsabilidade, né? Então, eu acho que se todos nós fizéssemos esse exercício, eu estou falando muito isso com todo mundo agora nessa época da pandemia, porque eu acho que essa é uma oportunidade para a humanidade mudar o olhar, Com sabe? Então, certeza. se essa coisa de voltar cada um para o seu núcleo, estar realmente com quem deve estar só com seus filhos, seu marido, né? Com quem ali é sua família mesmo, porque você já tem convivência. Isso é fantástico, é voltar o olhar para nós, é voltar o Sim. olhar para o nosso mundo, para o que é de Uhum. nossa responsabilidade e o que nos cabe. Então, é uma oportunidade de mudarmos. Se a gente realmente olhar
para isso, Uhum. vamos viver num mundo muito melhor, A né? maioria dos pacientes, Camila, eles falam que assim, o diagnóstico de câncer ele é realmente um divisor de águas na vida. Você também concorda com Uhum, isso? plenamente. Existe Perfeito. duas Camilas. Existe a Camila antes do câncer e a Camila após o câncer. Existe a Camila fisioterapeuta antes do câncer e a Camila fisioterapeuta. Existe a Camila esposa, mãe, filha. Perfeito. Primeiro ensinamento foi aprender a ser filha, sabe, Ellen? Foi o Sensacional. primeiro ensinamento. Foi a primeira chamada, assim. Você precisa ser filha. Chega numa fase da vida que a gente passa a ser pais dos nossos pais, né? Não sei se Sim. aconteceu isso com você, Sim. mas a gente entra num ritmo de, casei, não sei o quê, eu acho que né, agora eu que vou cuidar dos meus pais, eu que vou dar E aí pitaco você na vida voltou para deles. aquela posição de filha Aí me novamente trouxe de debaixo volta, da sabe asa da assim, mãe. para aí, que quem precisa ser cuidado é você. Quem sabe cuidar de você sou eu, não é você que cuida de Uhum. mim, sabe assim? E esse colo, beber da fonte da vida, é a cura, né? É Com a cura, certeza. porque eles me deram a vida. Então, eu realmente reconhecer neles todo esse amor e toda a minha vida foi a minha maior cura. Eu vou te ser sincera, assim, E esse eu acredito. resgate de ser filha foi determinante para a minha forma de ser esposa e a minha forma de ser mãe. Que mais? Acho que Não, é isso. maravilhoso, maravilhoso, assim, ficaria a noite inteira conversando com você, porque assim, Ai, nossa, eu que tô delícia. encantada, você realmente é linda, foi que história Oh, maravilhosa, e encantadora mesmo, e assim, com certeza, a gente vai levar isso para a vida, esses seus ensinamentos, né? Tanto como oh, a gente. gente pode cuidar melhor do nosso paciente, né? E nesse contexto da gente realmente Sim, procurar sempre ser especializada, sempre estudar, sempre ser baseado em artigos realmente científicos, né, com embasamento, porque a gente totalmente. consegue, né, desmistificar muita coisa em torno da oncologia. Infelizmente, Totalmente. nosso tempo se Totalmente. esgotou aqui, né? Eu queria assim Hum. agradecer de coração a sua participação aqui, que foi Oh, meu Deus. enriquecedora para nós. Vamos com certeza iniciar a semana aí com o pé direito. Ai, que bom, fico tão feliz, Ellen, de verdade mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo aprendizado que vocês estão me dando, todo o respaldo técnico, científico que a gente precisa sim, a medicina está aí em prol dessa nossa segurança para estarmos diante de uma vida, né? Então a gente precisa de responsabilidade, de termos essa responsabilidade e vocês da pós estão sendo assim fantásticos. Eu não posso deixar de agradecer todos vocês, porque realmente essa coordenação, essa organização, os profissionais, né, os professores, são todos assim maravilhosos, está me acrescentando muito, não só como profissional, mas como pessoa também. Que bom. Então, eu espero estar com você pessoalmente Com o mais certeza, breve também. possível e te Com agradecer. certeza. Foi maravilhoso. Foi Obrigada pela ótimo acolhida, mesmo. viu? Imagina, conte sempre com a gente. Então é isso, vamos encerrar por aqui, né? Mais uma live. O mês que vem nós vamos continuar com essas lives, mas não vai ser toda segunda-feira. Vão ser duas lives no mês, mantendo esse dia da semana. E nós estamos com várias matrículas abertas aí de várias turmas em vários estados, para quem tem interesse e queira se especializar em oncologia. Camila, uma Vale boa a pena. noite. Boa Obrigada. noite. Uma boa Obrigada, semana. viu? Gratidão. Deus te abençoe. Bom Amém, trabalho. nós todos. Tchau. Tchau.